Nessa aula eu vou demonstrar para você como vai ser a dinâmica dos nossos exercícios, né? Vou me conectar agora ao nosso ambiente de laboratório. Entrando aqui no TSO, vou acessar aqui a minha biblioteca, onde eu vou criar os programas, né? Eu tenho aqui duas bibliotecas, a ASMLib, onde os programas Assembly vão sendo construídos, e a JobLib, que é uma biblioteca onde eu tenho todos os jogos de compilação e execução dos programas, ok? Então, nosso curso está começando, eu só tenho o que eu chamo de modelo. O que seria esse modelo? Vou abrir aqui para você ver. É sempre bom, né, e principalmente se tratando de programas de assembly, e no programa COBOL também eu costumo fazer isso aí. Eu crio um modelo que tenha a estrutura já pronta de um programa assembly. Porque é o seguinte, todo programa assembly deve implementar no início e no fim o que a gente chama de linkage convention. Eu tenho uma aula específica de linkage convention, onde eu vou explicar todos os detalhes, o que vem a ser a linkage convention, para que serve, ok? Então, mas para ir adiantando alguma coisa, todo programa assembly precisa implementar essas rotinas de entrada e de saída. Já que todo programa precisa, o que eu faço? Eu já deixo o modelo pronto, com os procedimentos de entrada e os procedimentos de saída, né? Depois você vai entender direitinho para que serve tudo isso. E eu deixo aqui um espaço reservado para o que eu chamo de corpo do programa. Então, sempre que eu quero começar um programa, eu não começo do zero. Eu já começo com um modelozinho pronto, assim eu ganho tempo e não preciso também decorar essa rotina toda. Ok? Obviamente, eu não vou usar esse módulo, esse fonte, né? Eu vou fazer uma cópia dele, tá? Eu vou fazer aqui um touch. E vamos criar o nosso primeiro programa. ASME P1, 2, 3, 4. Chamar de ASME P0. Ok? As paste. Então, criei aqui uma cópia daquele modelo. Vou mudar agora o nome, né, de modelo para ASME P1, 4. All, né? Alterei o nome dele e dentro do meu programa fonte todas as referências àquele nome do programa, né? Então temos agora o nosso ASME P0000. Tranquilos? Bom, esse programa inicial, só para demonstrar como é que vai ser a dinâmica, como é que eu compilo um programa, como é que eu executo um programa, eu vou fazer qualquer coisa. Vou mostrar para você, por exemplo, o comando WTO, Write to Operator. Esse comando, ele vai emitir na console do operador uma mensagem qualquer. Vou colocar aqui uma Hello World, né? Então, o que faz esse programa? Só isso. Ele emite na console do operador uma mensagem qualquer, ok? Então, o programa está praticamente pronto para cumprir esse propósito, só enviar essa mensagem, tá? Depois eu vou mostrar sintaticamente quais são as instruções, os parâmetros, né, os operandos das instruções. O objetivo dessa aula é simplesmente mostrar como é que é essa dinâmica de criação do programa fonte, né, assembler, a compilação do programa barra montagem e a execução do programa. Fiz a alteração, salvo o programa, e agora eu vou lá na minha JobLib e vou executar esse jobzinho que eu tenho pronto já para fazer a compilação. Compilação ou montagem, né? Eu acho que eu já expliquei isso para você. A diferença é que na linguagem assembly a gente não compila a linguagem, a gente só monta o executável. Mas vamos continuar usando o termo compilação, porque eu acho que você já deve estar acostumado com isso. Então, compilei o programa,
return code 0, isso quer dizer que ele não localizou nenhum erro de sintaxe, mas isso também não quer dizer que o programa vá fazer o que eu pretendo que ele faça. Essa indicação desse max condition code é uma mensagem enviada pelo JES2 dizendo o seguinte, ó, em todos os steps desse job, não foi localizado nenhum return code acima de 0. Os return codes podem ser 0, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Então, 0 quer dizer que não encontrou nenhum impedimento para nenhum dos steps desse job. Ok? Bom, beleza. Então, o programa foi compilado, foi gerado o executável. Agora, eu tenho um outro job para executar o programa, né? Então, vamos executar o programa ASMP. Então, executado o programa. Perceba que nessa execução, ele deu um max condition code de 3.968. Na verdade, o que acontece? Só abrir um parêntese aqui. Esse comando write to operator, ele, como eu falei inicialmente, ele vai mandar uma mensagem para a console do operador. Então, vamos ver lá console. Aqui é console do operador. Então, foi enviada uma mensagem para a console. Acontece que essa prática, em muitas empresas, é proibida, ou, pelo menos, é dificultada. Por quê? A console do operador é um recurso onde o operador consegue conversar com o sistema operacional, consegue interagir com o sistema operacional. E para impedir a poluição nesse ambiente, as empresas impedem ou dificultam esse tipo de prática, porque senão todos os programas iam emitir mensagem à vontade e essa mensagem ia acabar poluindo a console do operador, ok? Então, normalmente isso é, entre aspas, proibido, não se deve usar. Quando eu quero emitir uma mensagem, quero que o meu programa emita uma mensagem, normalmente a gente usa um outro artifício que eu vou mostrar para você no próximo programa, ok? Mas, a título só de dinâmica, vou deixar esse cara assim mesmo. Voltando, então, no meu ambiente de teste, ok? Vamos fazer a seguinte alteração no programa. Vou editar de novo a minha biblioteca, editar o mesmo programa, para fazer algumas alterações nele. Bom, a linguagem Assembly, como toda linguagem, permite o uso de comentários, né? Ou seja, é uma prática, praticamente é adotada por todas as linguagens de programação. Especificamente no caso da linguagem Assembly, é sempre bom a gente usar esse artifício, porque a linguagem Assembly, nós já vimos na nossa primeira aula, é uma linguagem conhecida como sendo uma linguagem de baixo nível. Isso porque ela está mais próxima à linguagem de máquina do que a linguagem que nós, seres humanos, usamos para nos comunicar. Então, dada essa dificuldade de leitura do código Assembly, é sempre bom nós incluirmos comentários, por exemplo, antes de cada rotina, antes de cada procedimento específico, para que fique claro, né, um resumo, óbvio, do que aquele trecho do programa vai fazer. No caso do Assembly, para criar comentários, basta inserir um asterisco na primeira coluna. Isso faz com que toda a linha vire um comentário. E também, né, depois do último operando das instruções, basta deixar um espaço em branco que, a partir daí, ele encara como sendo um comentário, né? Então, essa linha aqui, por exemplo, essas linhas todas, está até numa cor diferente, são consideradas pelo montador comentário. E, portanto, não vão fazer parte da análise do compilador ou do montador. Ok? Então, repetindo, um asterisco na primeira coluna transforma toda a linha e um espaço em branco após o último operando da instrução, ele também considera um comentário. E aí eu posso escrever linha a linha, acrescentar comentários. É óbvio que, até pela limitação de espaço, eu não posso escrever muita coisa,
mas um simples resumo já é o suficiente. Nesse caso aqui, eu posso, duplicando essa linha, criar quantas linhas eu quiser ou precisar para representar os objetivos do programa. Então, outra prática, usando o comentário, uma outra coisa interessante é logo no início do programa, a gente escreveu o seguinte: qual é ou quais são os objetivos desse programa, né? Emitir mensagem Hello World na console do operador. Beleza? Pronto. Por que que isso é importante? No futuro, quando quiser localizar um programa que faça isso, abrindo esse programa-fonte, eu já sei que esse programa faz isso. Emitir a mensagem Hello World na console do operador. Então, eu não preciso mais ficar procurando no código do programa fonte para saber se existe ou não uma função que me interessa. Eu coloco logo no início um objetivo, né, uma descrição sucinta do que o programa faz, e isso facilita muito a minha pesquisa futura. Então, é para isso que existem os comentários, né? Vou ficar mais uma linhazinha aqui, só para efeito de estética mesmo. E, obviamente, cada programador tem a sua forma de escrever, né? Eu sou obrigado a colocar comentários? Não, não sou obrigado. Mas é uma prática bem interessante, principalmente nessa fase em que a gente está aprendendo a linguagem. É sempre bom colocar comentários. Nesses comentários eu posso, como eu posso escrever livremente, eu posso descrever algumas características dessa rotina, desse programa, para que eu possa usar de referência no futuro. Ok? Nós vimos ainda agora que, ao submeter esse job aqui de compilação desse programa, nós tivemos o return code 0. Existem situações em que o montador identifica no código-fonte algum problema de sintaxe ou algum problema na própria estrutura da linguagem. E aí, o nosso return code, o nosso condition code, muda de 0 para outros pesos, né, digamos assim. Como a gente já viu, o return code pode ser 0, 4, 8, 12 e assim sucessivamente. O return code 40 é uma indicação de que não foi encontrado nenhum erro de sintaxe no meu programa-fonte. O return code 4 é o que a gente chama de warning, onde foi localizado um problema, mas esse problema não impediria a execução do módulo. Agora, acima de 4, 8, 12, já é um erro grave. Ele não deixa que, que o programa continue, né? Ou seja, que seja gerado o módulo executável. Okay? Então, vamos forçar um erro desse aqui, por exemplo. Eu vou mudar aqui ó, esse WTO para WTOO. Okay? Chamar um comando, uma instrução que não existe. Vou salvar, vou lá na minha job lib e vou submeter de novo o job de compilação. Perceba que agora o max condition code deu 8. Isso quer dizer que foi localizado um erro na sintaxe ou na estrutura da linguagem. Ok? Bom, como é que eu vejo, então, a listagem desse job? Você deve saber que no mainframe, nesse sistema operacional ZOS, todos os processos que executam geram uma listagem, que a gente chama de sysout. Então, para poder verificar todos os detalhes a respeito de uma execução de um job, eu preciso consultar essa listagem. Ok? Então, vamos lá. No nosso ambiente de laboratório já está todo preparado para isso, obviamente. Nessa tela inicial aqui eu entro no SDSF. Quero ver o status do meu último job. Então, esse último foi o meu último job submetido. Eu chamei de compiagem. Então, tem um select nele, um show. E quero que ele me mostre, então, aqui o return code do step ASME, que foi o step do montador. Ele sinalizou o return code 8. E no step seguinte, que seria executado,
ele fez o flush, ou seja, ele não executou. Por quê? Porque não faria sentido gerar um módulo executável de um programa onde foi localizado um erro grave. Ok? Então, como é que eu verifico por que esse return code 8? Vou dar um F3 aqui, voltar lá para a tela inicial, dar uma interrogação. Né? Essa interrogação serve para eu explodir aquela listagem, né? Dividir a listagem em trechos menores. Estou aqui no Sysprint, né? do step ASME, e posso localizar esse erro dando F8. Mas, normalmente, para agilizar, a gente dá um find pela palavra ASMA, porque as mensagens geradas pelo montador têm esse prefixo ASMA. Essa primeira aqui, vou dar F5, então aqui, localizei o erro. Ou seja, esse Operation Code, WTO, não é definido. Em outras palavras, não existe. Ok? Então, localizei o erro, volto lá no meu programa, corrijo o erro e compilo de novo. Então, essa vai ser sempre a dinâmica. Vamos construir um programa fonte, escrever as nossas instruções, vamos submeter o job de compilação / montagem, e este vai gerar um condition code. Se esse condition code for superior a 4, aí a gente vem aqui e verifica a listagem para saber o que ocorreu. E o ideal é que sempre dê zero. Beleza? Então, vamos voltar lá no nosso programa, na nossa ASME.lib, para corrigir o erro, né? Então, vamos deixar salvo esse programa direitinho, sem problema algum. Eu não vou submeter de novo, porque a gente já sabe que está ok, né? Eu vou só salvar esse programa e deixar ele salvo aqui na nossa lista de programas. Bom, antes de encerrar essa aula, eu queria ensinar para você um macetezinho que a gente tem aqui no TSO, quando a gente quer descobrir qual é o código hexadecimal de um determinado caractere. Né? Vou sair daqui, vou selecionar um programa qualquer, um PTT da vida. Eu quero só que ele abra essa tela em branco para mim. Né? Pois seria uma linha qualquer, onde eu vou escrever, sei lá, palavra Brasil. Né? Se eu quiser, ou se eu precisar, identificar o código hexadecimal de cada caractere, no TSO, eu dou esse comando aqui, ó, hex. O que ele faz? Ele ativa essa função onde ele mostra byte a byte o hexadecimal correspondente. Então, eu introduzi aqui quatro espaços em branco, cada um deles, o hexadecimal é 40. Então, olha, o B maiúsculo é C2, o R é D9, o A é C1, o S é E2, o I é C9 e o L é D3. Né? Então, qualquer caractere que eu quiser escrever, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? Então, ele já atualizou aqui, já colocou o hexadecimal de cada símbolo. Né? Os caracteres especiais também, ó. Dólar, percent, arroba, ou seja, para cada símbolo que nós utilizamos, sempre existe na tabela EBCDIC uma representação hexadecimal. Então, se eu quiser saber, quiser pesquisar rapidamente, sem ter que ir lá no POP, por exemplo, para localizar na tabela EBCDIC qual é o caractere, qual é o código hexadecimal de um determinado caractere, basta vir aqui no TSO, escrever e dar esse hex. Ele já mostra para mim. Obviamente, baseado na tabela EBCDIC. E para desativar essa função, hex off. Ok? Bom, então era isso. Até a próxima aula.